tarde, boa noite, bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Sara e hoje vamos estar entrevistando a Geni sobre o assunto: a inteligência artificial é melhor que a inteligência humana? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Geni e eu sou professora de filosofia e informática. E nada melhor do que um clima desse para a gente poder trabalhar, né, e discutir aqui. Verdade. E primeiramente agradeço por ter aceitado o nosso convite de participar. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem para você, Geni, é: a inteligência artificial pode realmente superar a inteligência humana? Olha, esse é um assunto polêmico, né? Mas, em grande parte, nós podemos perceber que a inteligência artificial ela é muito mais rápida, né, veloz. Mas quem criou, né, a inteligência artificial? O ser humano, né, que é incrível, né, tem uma capacidade criativa imensa, né, possui suas emoções e trouxe um pouco da realidade, né, da inteligência artificial, justamente para poder facilitar muitas ações, né, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, vida pessoal, enfim. A segunda pergunta é: quais são as principais diferenças entre a inteligência humana e a inteligência artificial? Olha, a principal diferença, para mim, né, mundial, é que o ser humano ele é super criativo, né? Nós somos dotados dessa capacidade. Já foi criativo só de ter criado a inteligência. Exatamente, né? De inovar, essa capacidade criativa, né? De colocar emoções, apesar de que a IA não tem, né? É uma diferença. Não tem essa emoção como ser humano, mas essa criatividade imensa que o ser humano tem, né? De pensar, de raciocinar, de ver além, né? Sempre buscando novas soluções. E isso tudo hoje, né? Graças aos recursos tecnológicos que nós temos. A terceira é: em quais áreas a IA já é melhor que os humanos? Não podemos dizer melhor, né? Mas traz um pouco mais de eficiência. Apesar da IA estar cada vez mais, né, independente, justamente pela ação do próprio ser humano, nós não podemos dizer que ela não faz parte, ela não vai trazer esse relacionamento direto com o ser humano, né? Então, nós não podemos desvincular a IA com o agir do ser humano, né? Sempre vai estar interligado. E lembrando que essa independência é algo que a gente tem que pensar, né? Porque esse processo evolutivo da tecnologia, juntamente com a IA, ela não pode superar, às vezes, o que o próprio ser humano espera que ela atinja, né? O IA pode desenvolver emoções ou consciência algum dia? Não. Por mais que tenha, né, alguns robôs ultra tecnológicos que tenham várias funcionalidades, mas com certeza eu acho, na minha opinião, né, pessoal, algo mais meio impossível, né? Porque o ser humano, gente, ele é responsável por tudo isso, né, por essa criação. Então, o ser humano que vai ter essas emoções. A IA não tem emoção, é puramente uma máquina. Inclusive, gente, deixa a opinião de vocês aí no comentário, se pode ou não pode. E vamos para a próxima pergunta, que é: a criatividade pode ser produzida por máquinas? Olha, eu fiz até esse questionamento com os meus alunos esses dias. Se é fácil, né, ser criativo. É fácil ser criativo? É fácil ser inovador? Não, né? É algo que a gente tem que estar sempre estimulando. Então, tudo que a IA faz, ela faz programada por alguém que foi criativo, né? Que teve aquelas ideias bacanas. Porque é o ser humano que coloca, né, essas funcionalidades nesse processo, né, nessas tecnologias. E a gente não pode pensar jamais, por exemplo, que a IA pode, né, e vai substituir o ser humano. Por isso que nós temos que trabalhar essa consciência, né, e não nos tornarmos dependentes dela, né? Tudo com limite, né?
sem romper as barreiras éticas, né, as limitações, justamente para não ter essa dependência e nem ter mais especulações sobre essa grande possibilidade de substituição. Você acha que o ser humano já é independente da inteligência artificial? Então, como eu trabalho muito com o público jovem, né, os estudantes, eu percebo que muitas das vezes estão dependendo mais do que deveriam, né, das IAs. Como eu falei, ela pode ser utilizada, claro, para o lado benéfico, né, como auxílio, não só na área estudantil, mas na área profissional, por exemplo, na medicina, né, trazendo resultados mais rápidos. Mas nós não podemos deixar que as nossas ações se tornem automáticas, né? Que a IA decida por nós, que a IA responda por nós. Né? Nós precisamos estimular também o nosso senso crítico, né? O nosso raciocínio, a nossa razão, para justamente usar aquilo como complemento e não como substituição. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que é super interessante aqui, que eu achei. E a pergunta é, quais são os riscos, né? Desculpa aí, gente, de depender demais da inteligência artificial? Justamente isso, né? É querer que as coisas se tornem muito fáceis sem você ter que fazer uma escolha, né? Nós não podemos deixar a IA pensar por nós. Nós precisamos estimular a nossa mente, né? Não deixar tudo ficar aí automático. E não perdermos, principalmente, o nosso senso crítico, né? De questionar, porque a gente sabe que a IA também não é 100% segura, né, pessoal? Ela tem algumas plataformas mesmo que a gente deve analisar sempre as respostas, né? Porque não é algo que traz 100% de certeza sempre. Então, não podemos perder essa nossa capacidade crítica, de questionar, de analisar, justamente para a gente poder criar um conhecimento mais sólido, né, baseado num raciocínio mais elaborado. Sim. Jenny, dá para você falar um pouco para a gente sobre a inteligência artificial dentro da escola? Dentro da escola, eu percebo que os alunos utilizam já IA, né? É inevitável o uso dessa tecnologia. E a gente, né, nós como professores, tentamos conciliar o máximo para o lado benéfico, né, os estudos direcionados com o uso dessa tecnologia. Mas percebo que muitos deles já estão desviando, né, esse benefício para o lado contrário, como, por exemplo, pedindo respostas prontas, né, fazendo a IA realizar atividades que eles deveriam fazer e não utilizando como complemento, mas já nessa situação perigosa da questão da substituição mesmo. Agora uma outra pergunta aqui interessante também, que eu vou estar fazendo por você. Só um minutinho. A IA pode substituir complementos e empregos humanos no futuro? Bom, a tendência de tudo né, já desde os tempos passados, é justamente isso, né? Desqualificar a mão de obra para qualificar, por exemplo, a tecnologia. Isso acontece lá desde a Revolução Industrial, por exemplo, e vem perdurando até os nossos dias, né? A IA ela já realiza muita coisa, né, em todas as tecnologias afins, muita coisa que o ser humano poderia fazer. Por quê? A IA, juntamente com os computadores, com os programas, eles conseguem processar uma grande quantidade de dados, tem um poder de armazenamento muito maior, né? Então elas realizam atividades de uma maneira mais rápida, né, mais eficiente, mas, né, nós temos que ter cautela com tudo isso. E, obviamente, né, substituir em partes, né, mas não irá substituir o ser humano por completo nessa questão de realizar tarefas, né, de realizar trabalhos. Porque o ser humano ele dá vida, né, ele dá cor,
usa toda essa criatividade aliada com o fim, né? Relacionado ao trabalho, escola, né? Agora, para fechar, Geni, eu queria te perguntar a sua opinião. Você acha que a inteligência artificial ganha da inteligência humana? Olha, ganha na questão de velocidade sobre processamento, né? Mais rápido, como eu falei, né? Grande poder de armazenamento, né? Mas o ser humano ele se supera, né, gente? Não tem como falar e fazer nada sem o ser humano. Essa obra incrível, né? Que é o ser humano, capaz de tantas coisas maravilhosas e, como eu disse, usar como complemento. E nunca pensar em substituição e nem dar tanta independência para que isso aconteça. Quero voltar a agradecer você de novo, né, por ter aceitado o nosso convite. E vamos ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Tenham tirado as suas dúvidas aí. E é isso. Tamo junto e é nóis. Pessoal, muito obrigada pelo convite. Foi rapidinho, né? Mas estou à disposição para novas conversas. Os alunos estão com um projeto maravilhoso da Resposta do Ótimo Cliente, com um clube, né, de protagonistas, o JKCast, né, realizando aí podcasts, com convidados, né, da nossa escola, para a gente falar sobre assuntos tão importantes como esse. Muito obrigada e até a próxima. As redes sociais vai ficar aí embaixo aí, gente, caso vocês queiram seguir. E deixa o seu like e se inscreva no canal. Acabou, né?